Você já sentiu que o seu filho ou a sua filha se tornou uma pessoa totalmente diferente da noite para o dia? Aquela criança dócil agora questiona tudo, prefere os amigos a você e parece que está o tempo todo vivendo em um turbilhão de emoções? Se você está passando por isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é: respira. Você não está sozinha ou sozinho. E o mais importante, existe uma explicação científica que vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu filho ou a sua filha. E eu estou dizendo que é para você passar pano, ignorar e deixar o seu adolescente fazer o que quiser e bem entender? Claro que não. Por isso que é muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Jane Dutra, sou pedagoga, psicopedagoga e educadora parental. E aqui nesse canal você encontra conteúdo sobre parentalidade consciente com embasamento científico. Aproveite, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder quando tiver vídeos novos como esse aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como você vai conseguir se reconectar com o seu adolescente, como se reaproximar sem precisar entrar em uma briga de poder. Mas, para isso, você precisa entender um pouquinho mais como é o processamento do cérebro nessa fase tão crítica, tão desafiadora. A ciência nos mostra que o cérebro adolescente está passando por uma reforma total. É como se fosse uma Ferrari com um motor muito potente, mas ainda estão instalando os freios. Muitos adultos têm muita dificuldade de entender que eu exijo do meu filho ou da minha filha, quando ele estiver adulto, que ele saiba fazer boas escolhas, que ele tenha bons relacionamentos, seja profissional, seja pessoal, que ele funcione sem depender de pai e mãe. Até porque a gente sabe muito bem como é que é a vida para quem precisa trabalhar, estudar e tem que ser capaz amanhã ou depois de poder pagar suas próprias contas, de ser responsável. Então, como é que eu exijo isso se ao longo da infância e da adolescência você, como pai, mãe ou responsável, não orientou? Ah, mas a vida ensina da pior maneira possível. Então, você vai esperar a vida ensinar? Não. Ah, mas eu já falei, não é mais criança. Exatamente. É a fase do meio. Não é mais criança, mas também não é adulto. Que experiência de vida um adolescente ou um jovem adulto ali com seus 20 anos, 20 e poucos anos, tem? Nenhuma. Porque esse adolescente tem a experiência dele, o passado é da infância. E aí, quando se torna um jovem adulto com seus 20 e poucos anos, início ali da juventude adulta, né? O que vai acontecer? Qual é o passado desse jovem adulto? É a adolescência. Que experiência de vida tem? Nenhuma. Então, analisa o quanto é essencial a sua orientação do que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável, de acordo com os valores e princípios da sua família. Amanhã ou depois, vai ser um adulto, um cidadão de bem, uma pessoa que vai saber viver e você vai ficar descansado porque você deu uma boa educação. E esse motor a qual eu me referi é como se fossem as nossas emoções. Então, se já é muito difícil, nós adultos, controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, imagina para um adolescente. Pior ainda para uma criança, né? E a gente exige isso o tempo todo. Porque a gente não tem paciência de entender que educar é uma atividade diária. É cansativo. Eu ainda estou dentro de sala de aula, sei muito bem como é isso. E esses freios, eles são como se fosse a representação do córtex pré-frontal. É uma região que ela só vai ser totalmente desenvolvida em torno dos 25 anos. Ué, mas 25 anos já são adultos. Eles são jovens adultos e o final da adolescência gira em torno disso. Ah, mas eu com 25 anos já estava casado com filho. Sim, mas isso sempre existiu. Você só não sabia disso, porque na nossa época não tinha essa disseminação de informação que nós temos acesso hoje devido à internet. Se lá atrás você se casou cedo, você teve filho cedo, saiba que naquela época, e principalmente, vamos colocar aqui, década de 40, 20, né? Vamos colocar nos últimos 100 anos. Já é sabido que não tinha mulher no mercado de trabalho, não era permitido. A mulher não tinha conta corrente, a mulher não tinha direito a votar,
Para você ter uma ideia, o divórcio no Brasil, ele foi permitido em 1977, menos de 50 anos atrás. Isso é muito recente. Mais recente ainda, se não me engano, nos últimos 3 anos, a mulher não podia fazer laqueadura sem autorização do marido. Então, veja bem, você ter se casado, você ter tido filhos cedo, independentemente se homem ou se mulher, tem que entender uma coisa, era uma outra sociedade. Segundo, a ciência sempre esteve aí. Da mesma forma que nós, com o tempo, entendemos que aquela propaganda de cigarro na televisão, depois de um período, foi proibida porque teve muitos casos de câncer, né, exatamente por conta do cigarro, as coisas estão evoluindo, cada um dentro da sua área. Se lá atrás a mulher pudesse trabalhar, tivesse os direitos que ela conseguiu adquirir através de outros movimentos, com certeza não teria casamento tão cedo, não teriam filhos tão cedo. Várias camadas tem esse vídeo, mas isso é para você entender e parar com esses pensamentos retrógrados de que na minha época, O que eu estou explicando aqui, isso é muito sério para você entender o que está acontecendo com o cérebro do seu adolescente, que isso sempre existiu, só que a sociedade está em constante mudança. É um organismo vivo. Então, hoje, com tanta tecnologia que lá atrás também não tinha, cada geração se comporta de uma maneira diferente, se relaciona de uma forma diferente. Então, é muito importante que você entenda isso. Esqueça o que aconteceu há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás. Eu estou falando de agora. E se você está aqui nesse vídeo é porque você quer resolver. Pelo menos é nisso que eu acredito. Então, eu fiz esse parênteses enorme aqui, mas é para situar. Porque, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento, essa linha do tempo, de acordo com o que está acontecendo, não só na configuração das famílias, não só na forma como a sociedade está organizada. Infelizmente, a gente tem correntes ideológicas que colocam a mulher e outras minorias em grupos. Existe uma forma de controle como a nossa sociedade está organizada. E eu fiz só esse parênteses para você entender, para você se situar na linha do tempo que a gente está vivendo agora e não ficar nessas comparações. Não existe a possibilidade de você ter a mesma mentalidade de uma outra época numa sociedade totalmente diferente. É isso que a gente precisa entender e ir se adaptando e mudando conforme as coisas estão acontecendo. Ah, mas eu vou perder a minha essência, eu vou deixar de ser quem sou? Claro que não, mas tem coisas que não funcionam mais. Da mesma forma que eu, dentro de sala de aula, eu vou querer simplesmente retomar a forma como as crianças eram tratadas na época que meu pai estudava, com palmatória? É claro que não. E aí, óbvio que vai ter um ou outro que vai falar assim, é claro, isso é crime, mas naquela época não era. Sabe por que que não era? Porque não existiam as leis que tem hoje. Exatamente como naquela época as mulheres não tinham os direitos que têm hoje. Hoje que eu falo que foram recentemente adquiridos, né? De alguns anos para cá. Então, tá tudo em constante evolução. Fechado esse enorme parênteses. Então, só retomando, imagina essa Ferrari com um supermotor que os freios estão sendo instalados e, nessa analogia, esse motor são as emoções, os sentimentos. O freio, ele simboliza o córtex pré-frontal, que é responsável por esses filtros, né, por esses entendimentos, por esse amadurecimento, e que ele só vai finalizar o seu processo de amadurecimento em torno dos 25 anos. Lembrando que o córtex pré-frontal, que ele fica nessa região aqui, ele controla os nossos impulsos. Quando seu filho explode ou age sem pensar, lembra dos freios que eu falei anteriormente? Exatamente isso. Ele ainda não aprendeu a frear. Mas não vamos aqui misturar as coisas. Se você tem por hábito que a criança, o adolescente, peça as coisas e você sempre cede, então aí já não é uma questão apenas de controle de impulso. A questão é que você realmente não está estabelecendo limites e aí você sabe muito bem o que pode acontecer. Um adolescente sem limites, você já imagina o que vai acontecer mais lá na frente. Não vai ter resistência nenhuma à frustração. E a gente sabe muito bem como é que é a vida, né? Não é flores para ninguém. Então, analisa a forma como você está educando para ver se faz sentido isso que eu estou falando aqui com você. Para você evitar se distanciar
no sentido de que, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Seja você a pessoa que realmente está indo pelo caminho do meio, ou se você realmente está cedendo muito, a gente tende a não querer embates, a se distanciar. Então, se você já está nesse caminho e percebe que seu adolescente já não te ouve mais, eu tenho um guia prático para você e que pode te ajudar muito agora. Como lidar com o mau comportamento dos seus filhos. Vou deixar o link na descrição abaixo desse vídeo. Outra coisa que dói muito é o afastamento do adolescente em relação à família, os pais, os responsáveis. E é muito importante você lembrar de quando você era adolescente. Vai ter, eu fico ouvindo. Mas eu não era assim quando eu era adolescente. Se meu pai ou minha mãe me ouvisse falar alguma coisa, eu já estava sem dente. Era bem assim, né? E o que acontece com isso? Não esqueça que além dessa transição, né, o adolescente ele está ali no meio, ele não é adulto, ele não é criança. Ainda tem o temperamento. Você pode não ter sido assim, mas eu fui assim. Eu tinha um gênio. Aí é o que costuma se falar, a pessoa que se impõe mais, que tem mais embate, que enfrenta mais, ela tem um temperamento mais difícil, ela tem isso, ela tem aquilo, aquela criança que não faz nada, aceita tudo, é muito apática. Mas o que a maioria dos adultos querem? Não vou colocar a maioria, mas o que muitos adultos querem? Que a criança obedeça. Só que não é esse o termo. Você não quer que ela obedeça, você quer que ela participe, que ela coopere, é diferente. Porque uma pessoa obediente, ela não se impõe. E aí, mas eu não era assim. Eu não fiz isso. Eu não. Não é para você virar né, no catiço, não é isso. Mas você também não pode ser passivo, você não pode ser apático. Que isso, gente? Tá no mundo. Tem pessoas que receberam uma educação legal e tem outras que não. E aquelas que não você vai deixar fazer o que quiser, bem entende com você, porque aquela não aprendeu a ter limite, não aprendeu a respeitar, e aí aquela criança que obedece, que é, né, boazinha, não. E aí, como é que faz? Porque quando vira adulto, gente, faz terapia. Não é assim, não. Tem coisas que se a gente não desenvolve, existem habilidades, existem situações que nos moldam, que se não for bem orientado, não há terapia que dê jeito. Então, vamos evitar, tá? É muito mais barato e menos traumático evitar fazer o que tem que ser feito agora para quando chegar na fase adulta, já está resolvido. Essa fase em que o adolescente prefere o quarto, os amigos, o celular, ou se espelham em outros adultos para terem referência, isso é a fase que se chama de individuação, onde eles buscam se reconhecer e pertencer a algum grupo. Então, os amigos aceitam, obviamente, melhor, óbvio, que são iguais a ele, são os pares dele. Da mesma forma que você, eu, temos nossos amigos que são pessoas que se parecem com a gente, têm afinidades e valores parecidos. Mas na adolescência isso também funciona assim? Não, na adolescência eles não vão entender, até porque são muito imaturos e não entendem essa questão de valores, mas afinidade sim. Mesmo gosto musical, mesmo estilo de roupa, de moda, né? Enfim, e por aí vai. É claro que funciona de uma outra forma, porque é aquilo, eles não têm experiência de vida nenhuma. Lembra disso? Adolescente, jovem, adulto, se você olhar o passado, principalmente desse jovem adulto, né, que muitas pessoas acham que já tem capacidade de fazer filho, então já sabe o que é certo e o que é errado. Gente, são épocas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A orientação da infância é uma, a orientação da adolescência, pré-adolescência, adolescência é outra, e do início da vida de um jovem adulto é outra totalmente diferente. Então a gente tem que separar isso. Você não vai tratar um jovem adulto como criancinha. Não vai tratar um adolescente como criancinha. É isso que vocês têm que entender. Cada fase, cada faixa etária, cada processo dentro dessa fase são outros direcionamentos. Por isso que a gente tem que entender o quanto é difícil
você, dentro da família, zombar, ficar de deboche, humilhar, desdenhar sentimento. Todo mundo já passou por isso. Eu tenho certeza que vai ter outras pessoas que, se eu pedir para comentar, vai lembrar de algum fato, alguma situação na infância ou na adolescência, de algum adulto que desdenhou, que debochou, que fez pouco, que ficava repetindo aquelas brincadeirinhas idiotas, sabe? Que ficava insistindo nessas brincadeiras idiotas e que as pessoas achavam, ah, é criança, ah, é adolescente. Ai, mas eu sei, ó, eu ouvi. Ah, mas também não pode falar nada. Eu falei, gente, a questão não é que não possa falar nada, mas é isso, é assim que começa bullying. Esse é o termo. Embora não tinha isso, quando a gente não tinha internet, é claro que não tinha. Esses estudos vieram depois, mas a implicância sempre existiu. E o que determinava a implicância? Né? Eu me sinto superior a você, independente de aspecto físico. Independente, às vezes a pessoa se achava superior porque é mais bonita que a outra. Ou o porte físico, ou era mais alto, ou era mais forte, né? Então, é sempre um querendo se impor sobre o outro por conta de poder. Às vezes não era nem a questão da aparência ou do porte físico, mas classe social. Cada um encontra, né, para perturbar o juízo do outro, para implicar, entre outras coisas, né, que não vou falar os termos aqui para o vídeo não cair, busca formas de fazer o outro se sentir mal com aquilo que ela acha que ela tem de privilégio ou que ela se acha muito boa. Mas a implicância sempre existiu. Só não tinha uma definição. Bullying. Então, a gente percebe que, dependendo da família, esse bullying já começa desde muito cedo. Só que, assim, custa deixar. Você tá percebendo que está incomodando o seu filho, ou você mesmo, como adulto, não precisa nem esperar seu filho ou a sua filha comentar nada. Você vai virar para a pessoa e falar: pode parar com isso agora. Não estou entendendo por que você acha que é engraçado você humilhar, você debochar, você desdenhar. Ué, quer brincar? Então brinque com algo positivo, que fortaleça os pontos positivos daquela pessoa, né? Mas por que você se sente bem ofendendo o outro? Para pensar. Para pensar. Por quê? Alguém da família que não é criança, que não é adolescente, vai implicar com a criança ou adolescente que tem em casa. Por quê? Essa pessoa tem algum problema. Porque se ela está se sentindo bem fazendo isso, tem que ver. Buscar um tratamento ajuda. E como a gente troca o controle pela influência? Não vai ser zombando, não vai ser debochando. Precisa existir diálogo. Eu não estou dizendo que você vai ficar batendo palma para toda besteira, para todo caos, para todo conflito, para toda situação sem freio que o seu adolescente apresentar. Não é isso, é conversar. Olha só, eu entendo que você está, vamos supor, triste, se tiver nessa situação, né? Se a pessoa estiver triste. Ou deu para perceber que você está com muita raiva do que aconteceu. Isso se chama validação. Você está reconhecendo e o outro se sente percebido, ouvido. Tá. E aí você continua. Só que não é assim que a gente resolve as coisas aqui em casa. É assim, 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 e você vai explicar. Porque aí depende dos valores da sua família, de acordo com aquilo ali que aconteceu, que deixou o seu adolescente ou com raiva ou triste. Né? E aí, se couber que você, enquanto adulto, resolva, vamos supor, alguém da família falou alguma besteira lá. Mas se você, enquanto adulto, não começar a colocar aquele parente sem noção, dane-se, para não falar outra coisa, dane-se, que é tio, que é tia, se é pai, se é mãe, não interessa. É sua obrigação como adulto, responsável daquela criança, sendo pai ou não, se você está criando aquela criança ou aquele adolescente, colocar aquele adulto sem noção no lugar dele. Porque as pessoas acham que só porque é criança, só porque é um adolescente, pode falar e fazer o que quiser. Não pode. O segredo aqui é trocar o controle pela influência. Mas como ganhar esse respeito sem ser autoritário? Eu escrevi no meu blog, Pedagoga Digital, como conquistar o respeito do seu filho. Eu vou deixar abaixo, na descrição desse vídeo, o link para esse artigo. E não podemos esquecer do celular. O cérebro adolescente é viciado em dopamina.
E as redes sociais entregam isso de bandeja. É por isso que é tão difícil para eles largarem o aparelho. Eles estão em busca de prazer e aceitação o tempo todo. Por essa razão, essas brincadeirinhas sobre aparência, o jeito, são tão perigosas emocionalmente falando nesse momento. E como resolver isso? O primeiro passo é a escuta ativa. Ouça mais e julgue menos, valide o sentimento do seu adolescente. Lembra que eu fiz esse comentário? Validar não é aceitar e deixar fazer tudo o que quiser, não. É você ouvir e perceber o que ele está sentindo naquele momento. E falar, olha, eu tô vendo que você está assim, mas não é dessa forma que a gente resolve tal coisa. E por mais bobo que pareça, não desdenhe, não faça pouco. Se não der para conversar naquele momento, depois você senta e fala, olha, agora não dá para falar sobre isso, em outro momento, ou amanhã, ou enfim. Dá um tempo, se for necessário, mas não deixe de conversar, se não for possível conversar naquele momento. Lembre-se que você já foi também um adolescente. Por mais que pareça bobeira, aquelas inseguranças, se não forem ouvidas, se não forem direcionadas, na vida adulta vai ser um caos. Próximo passo, negocie limites. Se o seu adolescente já demonstra responsabilidade, então começa a conversar sobre qual seria um horário, de acordo com a faixa etária, que ele pode ficar naquele horário, em tais dias da semana, se fizer o que foi combinado. Vamos supor que ele ou ela ajude você a manter a casa limpa e organizada, além das tarefas obrigatórias, que é estudar, fazer tarefas de casa, enfim. Se tiver um pet, levar para passear ou limpar, né, o ambiente onde o animal fica, enfim. Tudo tem que ser combinado. Agora, se você falar assim, ah, mas o meu filho não tem maturidade, minha filha ainda é muito infantil, aí realmente não dá para você sentar para conversar e os dois ajustarem esse limite para o celular, e é com você. Às vezes, dependendo do adolescente, nem celular tem. E aí, de repente, quer pegar o seu em algum período, você pode até abrir mão se, somente se, fizer as coisas de conforme combinado. Agora, se você percebe que não dá, que é impossível nesse momento, então não. Tá? Então, é de acordo com a realidade da sua família. E se você está exausta e exausto e sente que a sua casa virou um campo de batalha, eu quero te fazer um convite. Eu trabalho com consultoria parental individual e eu olho para a sua realidade, a realidade da sua família, dos seus filhos. E a gente cria um plano de ação juntos. O link para você marcar uma conversa comigo está abaixo na descrição desse vídeo. Educar um adolescente é um exercício diário de paciência e, acima de tudo, de exemplo. Lembre-se, você é a calmaria que o seu filho precisa no meio da tempestade dele. Não leve tudo para o lado pessoal. Se esse vídeo te trouxe um pouco de paz ou de clareza, deixe seu like e comenta aqui abaixo qual é o maior desafio que você enfrenta hoje com o seu filho adolescente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!